ajustado de 8,5 bilhões de reais, um crescimento em 12 meses de 29%, e um retorno sobre o patrimônio líquido de 21%. Um dos direcionadores importantes deste resultado foi o crédito, que cresceu 16,8% em 12 meses, superando 1 trilhão de reais, dos quais 328 bilhões de reais estão direcionados exclusivamente a negócios sustentáveis, reforçando o nosso compromisso em originar crédito com impactos sociais e ambientais positivos e ajudar os nossos clientes na transição para uma economia mais verde e limpa. Na linha de crédito para energia renovável, por exemplo, o crescimento foi superior a 60% em 12 meses. O destaque desse trimestre foi a carteira agro, que alcançou 323 bilhões de reais, um crescimento de 26,7% em 12 meses. Nós somos o principal parceiro do agronegócio, onde atuamos em toda a cadeia, do pequeno produtor às agroindústrias, levando não apenas crédito, mas também conhecimento técnico, tecnologia e consultoria especializada. Nos 9 meses do Plano Safra de 2022-23, desembolsamos 148 bilhões de reais, um crescimento de 30% em relação à safra anterior. A carteira de crédito para pessoas físicas cresceu 11,7% em relação a março de 22, alcançando mais de 300 bilhões de reais. Na carteira de pessoas jurídicas, o crédito atingiu 362 bilhões de reais, um crescimento de 13% em 12 meses, influenciado pelo desempenho no segmento das micro, pequenas e médias empresas. Eu chamo a atenção aqui para o aumento do desembolso de crédito para as empresas lideradas por mulheres, que cresceu 36% no trimestre. Todo esse crescimento foi feito sem nos descuidarmos do risco da nossa carteira. O índice de inadimplência acima de 90 dias atingiu 2,62%, permanecendo sob controle e abaixo do sistema financeiro nacional. A nossa margem financeira bruta, ela superou 21 bilhões de reais, um crescimento de 38% em comparação ao primeiro trimestre de 2022, fruto da nossa expansão da carteira de crédito e também de uma gestão eficiente e responsável do balanço do banco. Além disso, contribuíram de forma relevante para o nosso desempenho no trimestre a diversificação de receitas e o controle de custos. As receitas de prestação de serviços cresceram mais de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Isso é um resultado de um portfólio completo, inovador e diversificado que se materializa em nossa estratégia de entregar um bebê para cada cliente. As despesas administrativas, elas tiveram queda de 2,5% na visão trimestral, reforçando o nosso compromisso com a disciplina na gestão dos custos. Com isso, alcançamos o melhor índice de eficiência da nossa série histórica. Por fim, o nosso capital principal, de 12%, segue entre os mais robustos do mercado e sustenta nossas perspectivas de crescimento futuro no crédito. Muito me orgulha estar de volta ao BB para integrar o time da Tarsi, que trouxe um novo olhar para os aspectos de diversidade, equidade e inclusão na gestão do Banco do Brasil e no relacionamento com os nossos públicos de interesse. Pela primeira vez na história do banco, temos uma mulher presidente e um conselho diretor formado por 45% de mulheres. Eu sei que o desafio é grande, mas já estamos dando exemplo na busca de um banco mais diverso e inclusivo. Por isso, criamos o Comitê Executivo de Pessoas, Equidade e Diversidade, que será a principal instância deliberativa e de gestão do tema no BB, e que está no mesmo nível de importância dos demais comitês estratégicos. A renda fixa também se destacou bastante. O CDI, que acompanha de perto nossa taxa Selic, encerrou o mês com retorno de 1,12%. E como existe uma grande expectativa para o início do corte dos juros por aqui, os títulos pré-fixados e aqueles atrelados à inflação, que além de ter uma parte do retorno indexado ao IPCA, também possuem uma taxa pré-fixada, tiveram alta expressiva. Conseguimos capturar estes retornos positivos nas nossas carteiras através dos fundos BB Tesouro Pré-Fixado e BB Tesouro Inflação, que renderam acima de 2% em maio. Ao longo dos últimos meses, recomendamos o aumento da participação desses ativos, o que contribuiu para os retornos positivos das nossas carteiras. O novo marco fiscal, tema que foi recorrente aqui nos nossos últimos vídeos, foi aprovado na Câmara
e agora já está em tramitação no Senado. Além disso, tivemos a diminuição do ritmo de crescimento da inflação, o que contribui para a expectativa de que podemos começar a ter cortes na taxa Selic no segundo semestre. No exterior, não tivemos resultados tão positivos assim. Nos Estados Unidos, as atenções ficaram voltadas para o limite do teto da dívida permitido para o governo. A probabilidade, mesmo que remota, de inadimplência da maior economia do mundo trouxe volatilidade para os ativos internacionais. Além disso, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, os dados de inflação e de atividade econômica seguem resilientes. Isso significa que o ciclo de aperto monetário deve seguir por lá, o que impacta diretamente os investimentos relacionados a estas regiões. Reduzimos a participação dos ativos pós-fixados nas carteiras. Para os demais investimentos de renda fixa, multimercados e renda variável, mantemos as indicações de maio. Em investimentos no exterior, continuamos com a participação reduzida. Isso porque ainda consideramos a possibilidade de recessão nas economias desenvolvidas.